Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Unicast, o podcast da Uninasal, hoje com a ilustríssima convidada, coordenadora de enfermagem, doutora Isabela Magalhães. Bom dia, tudo bom? Bom dia, professora. Para o pessoal de casa que não conhece, acredito que seja, né, professora? Somos os dois coordenadores mais jovens, se eu não me engano, e até meio um contraste. Ver a Vina, ver a Luísa, o Roberto, são pessoas mais de uma geração passada, por assim dizer. E muita gente se questiona, meu Deus, é até compreensível ter uma coordenação, porque é coordenação de tecnologia, é um curso novo, o pessoal quer alguém mais jovem para coordenar, só que as pessoas que olham os professores de enfermagem são de uma geração mais velha, são de uma geração anterior, e me surpreendeu, quando eu cheguei na instituição, ver uma coordenadora de enfermagem tão jovem como a senhora. Isso foi uma surpresa para mim. Mas vamos deixar essa pauta para depois, não vamos correr a conversa e vamos notoriamente focar aqui. A maioria do seu público de início são seus alunos. Claro que vai espalhar para mais pessoas, só que eles têm muito contato com a senhora, eles sabem quem a senhora é. A maioria dos alunos, eles me acompanham nas redes sociais, né? Sabem o que eu faço na minha vida profissional. Embora jovem em idade, eu tenho bastante tempo de experiência na minha área profissional, então já tenho mais de 10 anos de formada, né? Dentro dessa formatura, eu acabei ingressando numa área que é uma área de parto normal. Então, acabei ganhando bastante experiência e bastante notoriedade na área da enfermagem. Sim. Para dar um embasamento, quem é a Isabela? Você é de Teresina, nasceu para cá, veio para cá. O que fez você querer cursar enfermagem? Foi amor? Foi o cuidado? Algum traço parental? Como foi? Fique à vontade. Pronto. Na verdade, eu sou cearense, né? Eu fiquei no Ceará até por volta de 13 anos de idade. Lá, minha mãe já estava sempre na área de saúde. Então, eu cresci minha mãe, vendo minha mãe trabalhar na área de saúde. Ela tinha farmácias e, na época, ela tinha um curso de técnico de enfermagem, que ela precisou do curso de técnico de enfermagem para administração de medicamentos dentro da farmácia que ela era dona, né? Então, vendo ela viver essa área e me relatar muitas coisas que ela vivia, começou a crescer essa paixão dentro de mim, a vontade. Então, diferente de muitas pessoas, eu já adentrei o ensino médio sabendo exatamente o que eu queria, né? Então, eu sempre quis essa profissão de enfermagem. Então, logo que entrei no curso, eu também já me identifiquei bastante com a minha área de atuação hoje. Então, acaba que foi importante porque eu fui traçando objetivos baseado naquilo que eu queria, que era, no ensino médio era enfermagem, então vamos focar em passar no vestibular para a área. Depois que adentrei na instituição que eu identifiquei que era a saúde da mulher, então tudo que eu fazia era direcionado para a área de saúde da mulher, até para ganhar um pouco mais de experiência e conseguir me destacar na área. Então, você desde sempre foi focada para enfermagem. Não teve vislumbre de veterinária, de medicina, de farmácia. Sempre foi focado, eu quero ser veterinário. Outra pergunta, antes de darmos continuidade, é uma pergunta mais do âmbito social, de pessoal. Eu gosto de fazer essas perguntas pessoais, para o pessoal de casa ter o contexto da sua vivência, porque, às vezes, em algumas falas que nós fazemos, as pessoas não entendem. Mas não entendem porque não sabem do nosso contexto histórico. Então, eu gosto de fazer essas perguntas pessoais com antecedência para não causar um conflito de entendimento no decorrer da conversa. Área de enfermagem, ao meu ver, claro, como eu disse, pessoal, me desculpa, eu sou leigo em muitos aspectos da área da saúde. Gere muito mais cuidado e afeto do que a medicina, do que a farmácia, do que a fisioterapia, porque eles estão tratando a doença, diagnosticando ou fazendo algumas coisas ao redor do paciente. Enquanto eu vejo a enfermagem, ela trabalha em cima do paciente, do cuidado, do tratamento, do acompanhamento, do dia a dia. A senhora consegue me dizer como é o dia a dia de um funcionário de enfermagem, o que ele diverte das outras áreas da saúde? Porque eu vejo o pessoal de enfermagem muito esforçado, muito trabalhado, muito mais focado com o bem-estar do paciente do que com o tratamento, assim, nossa, tem que fazer isso porque
tem que fazer isso, como muitos médicos veem. A senhora consegue me dizer como é essa vivência na enfermagem? Bom, realmente a enfermagem tem essa vertente mais de cuidado, e um cuidado que não engloba só a questão das evidências científicas direcionadas para o cuidado. Isso vem histórico, né? Então, a gente tem a nossa percussora da enfermagem, que é a Florence. A Florence, ela fez o cuidado na Guerra da Crimeia com os soldados e descobriu a partir daí a infecção, que muita gente morria por conta de infecção. Então, ela só conseguiu atingir esse objetivo baseado no contato direto com o paciente. Então, ela estava diariamente com o paciente, não só olhando para a doença, mas olhando ele como um todo, o ser humano com um cuidado mais holístico. E acaba que a profissão de enfermagem, no dia a dia, ela é quem fica mais próximo do paciente, né? Dentro das 24 horas, vamos supor, o profissional médico, ele passa 1 ou 2 vezes no leito para avaliar, fazer o diagnóstico e, a partir daí, lançar suas prescrições diárias. Já o enfermeiro, não, ele está mais direcionado ao cuidado diário. Esse cuidado, ele não engloba só a administração de medicamentos ou a passagem de uma sonda, mas, às vezes, uma escutativa, porque, através da escutativa, a gente consegue traçar os nossos planos e os nossos objetivos para um cuidado de maneira integral, que não seja um cuidado direcionado só para a doença atual, né? A gente sabe que hoje os pacientes que ficam muito tempo internados, eles também possuem outras demandas que não só as demandas físicas. Você, fazendo uma ponte direta aqui, talvez eu esteja errado, você me corrija se eu estiver errado, a psicologia e a enfermagem seriam mais ou menos do mesmo âmbito de atuação? Como a psicologia cuida do mental, está lá não no dia a dia, mas o acompanhamento, o estudo, para fazer realmente o check-up de rotina, para saber se você está bem. A enfermagem seria esse paralelo junto com a enfermagem, onde a enfermagem cuida, onde a enfermagem orienta, onde a enfermagem aplica, para saber realmente o desenvolvimento da melhora desse paciente? Na verdade, eu acredito que a psicologia está presente em quase todas as profissões. Porque Claro. é isso que eu penso. A enfermeiro, o enfermeiro ou a enfermeira não trata só o físico, mas também cuida da pessoa, da cabeça da pessoa também. Sim, mas assim, a psicologia, ela é um mundo à parte. Se a gente parar para pensar, ela também vai muito mais profundo do que a enfermagem, né? Porque ela, durante a vivência da graduação e das pós-graduações, as qualificações do profissional de psicologia, ele consegue mais fundo com o paciente. Não que a gente faça isso de maneira superficial, mas é como eu estou te dizendo. Se a gente parar para pensar, o advogado, ele tem um pouco, né, de ter que ouvir o cliente. A gente da enfermagem, como eu disse, todas as profissões têm um pouquinho da psicologia, mas isso não quer dizer que o nosso papel hoje, ele se assemelhe tanto com o do psicólogo. Acaba que ainda são profissões diferentes. É parecido, mas não é igual. Literalmente, na vertente de aplicação. Algumas coisas a gente usa da psicologia, mas sim, não que isso dispense o acompanhamento do psicólogo. Acho que, dependendo do caso, é necessário que seja feito um acompanhamento mais profundo do profissional psicólogo. Não, realmente, é isso que porque eu entendo que depois de um acidente ou depois de um diagnóstico muito pesado, o psicólogo tem que fazer um acompanhamento psicológico, de como todo mundo fala, não substitui, mas quem está no dia a dia acompanhando é o enfermeiro. É por isso que eu queria saber, em momentos de crise, em momentos de solidão, quem está do lado, normalmente, é o enfermeiro. A gente tem que usar um pouquinho da psicologia, sim. Era só nesse contexto. Inclusive, na questão hoje da minha área de atuação, que é o parto normal, a gente usa muito a psicologia. A gente sabe que a mente, ela exerce um poder muito grande sobre o corpo. Sim. Então, por entender isso, a gente precisa trabalhar os aspectos emocionais, né? Encarar a pessoa como um ser humano e não só um portador de alguma condição que necessite de cuidado. Pronto. Então, pessoal, já temos... Eita, porqueira, estou estabanado hoje. Então, pessoal, já sabemos todo o contexto de atuação da professora. Agora iremos para um âmbito um pouco mais profissional e institucional, tá bom? Como eu disse lá no início,
A senhora é uma coordenadora jovem, tanto quanto eu, só que, diferente de mim, que eu tenho um curso de tecnologia que já é voltado para o público jovem e tudo mais, a senhora pegou um curso que já é enraizado, um curso que já existe desde que o mundo é mundo. Então, como é que a senhora lida? A senhora é a professora, a coordenadora barra professora, a senhora também é professora. Sim, A senhora é a mais jovem entre os professores? acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que Como é sim. que eu vim de uma linhagem familiar que tem muitas vezes esse preconceito de que o mais velho está certo apenas por ser mais velho. Tem essas raízes culturais no nosso país. Como é que você lida com os seus professores e como os seus professores lhe respeitam como autoridade, mesmo sendo tão jovem quanto é? Basta ter experiência prática na área ou porque é difícil ter experiência prática? Porque a experiência prática advém da idade, não é? Com o tempo, com o passar do tempo, você vai pegando mais experiência. Como é que você lida com essa situação? Não, assim, hoje, por estar trabalhando bem próximo a eles e por eles entenderem que a coordenação hoje antigamente a coordenação era mais algo bem raizado a questão da hierarquia. Sim. Você manda e os outros obedecem. Não, eu tento fazer hoje a minha gestão compartilhada. Eu acho que a partir do momento que eles sabem a minha função e a gente entende quais são as funções deles, e eles entendem que para a enfermagem acontecer, a gente tem que andar em conjunto, do mesmo jeito que há um respeito da minha parte para com eles, independente da idade, eu vejo que dessa forma, fazendo uma gestão mais descentralizada, eu consigo também que eles me escutem. É como se, à medida que eu desse, eles me dessem de volta aquele apoio, aquele amparo. E aí, confesso que no início foi difícil, principalmente porque tinha alguns docentes na instituição que tinham muito tempo de casa, talvez mais tempo do que eu tinha do que tempo que eu tinha como profissional enfermeiro, né? Mas que com o tempo eles foram entendendo a minha maneira de gerir o curso e foram passando a me enxergar com bons olhos, ao invés de alguém que vinha ali para tomar o lugar, para tomar o espaço. Então, eu sempre digo para eles que a enfermagem é composta por nós. Ninguém está ali, para ser a Isabela, coordenadora do curso. Nós somos enfermagem. Enfermagem docente, enfermagem coordenação. Para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, a gente precisa que eles façam o trabalho deles da maneira adequada e que eu consiga também fazer meu trabalho de maneira adequada. Não adianta só eu querer fazer e não ter a colaboração deles. Então, eu acho que a gente tem que andar em conjunto, em parceria, e esse modelo de gestão, acredito que hoje vem sendo um modelo mais praticado. O da escutativa. Foi o que eu imaginei, que pisou na sala, em primeira instância já impõe respeito, continua sendo difícil devido a esse contexto histórico que temos no nosso país, que é desse jeito desde sempre. Onde muitas pessoas ainda têm a cabeça, líder manda e o colaborador obedece, dane-se. Não, eu acredito também que as lideranças estão mudando hoje em dia. Você não age mais como um ditador, e sim como um líder. É o que muita gente entendam, pessoal. As gerências mudam, tá bom? Professora, a pergunta que eu faço para todos, e eu gosto de também fazer para contexto. Como em quais áreas e vertentes a enfermagem consegue atuar? Porque é muita coisa que eu sei. Se deixar a senhora falar, a senhora fica 10 horas falando de onde a enfermagem pode atuar. Porque todo hospital, toda clínica, tudo precisa ter um enfermeiro para suporte, apoio e comando, às vezes até. Aí o que eu pergunto na nossa região, onde a gente atua, quais são as áreas mais fortes de atuação da enfermagem? O que eu tenho falado bastante para os meus alunos e que eu tenho enfatizado é que hoje a via de saída para o enfermeiro não é só o ambiente hospitalar, não são só as unidades básicas de saúde. Hoje o enfermeiro ele tem potencial grande de empreender em áreas que antes não era possível. Hoje a gente pode fazer consultas de enfermagem remunerada, ter os nossos próprios consultórios, fazer um acompanhamento, ser um profissional autônomo, vamos assim dizer, fazendo um acompanhamento de feridas, por exemplo.
que acontece? Ao longo de muito tempo, a enfermagem ela foi associada à profissão em que as pessoas trabalhavam por amor. Então, tinha um enfermeiro perto de casa, vamos lá, vamos verificar bem aqui minha pressão. E aquela coisa ia sendo feita sem uma contrapartida financeira. Sim. E aí, tem um enfermeiro que é meu vizinho, vou pedir para ele fazer um curativo, e aquele curativo era feito sem nenhum retorno financeiro, era a profissão, vulgo a enfermagem por amor. Como cuidado. E hoje a gente vê que tem mudado bastante, que a gente entendeu o nosso valor, a gente entendeu a nossa importância, principalmente após a pandemia. Eu acho que a enfermagem ela foi visualizada pela população de uma maneira diferente, entendendo que muitas vezes o hospital ele não funciona de forma alguma sem a equipe de enfermagem. É mais fácil ficar sem o médico do que sem o enfermeiro. É impossível, né? Na verdade, a gente sabe que o papel de toda profissão dentro desse cenário da saúde, mas eu acho que o enfermeiro ele foi entendendo que ele podia ser valorizado, que ele podia ter o próprio consultório dele, que a pessoa que está lá com a ferida necessitando de um curativo, aquilo poderia ser cobrado, porque a gente estuda baseado em evidência científica e aplica isso na vida prática. Então, aquele paciente que estava sendo acompanhado pelo enfermeiro lá no consultório foi vendo uma melhora progressiva da ferida, então a gente acabou ganhando uma visibilidade de maneira autônoma. Então, hoje a gente tem a enfermeira autônoma na área de estomaterapia, que é essa área de ferida. A gente tem home care, aquelas pessoas que necessitam de um cuidado mais intensivo e não querem estar indo para o hospital todos os dias. Então, o enfermeiro ele vai fazer essa assistência em casa, né? Além disso, tem a assistência ao parto normal, que também a gente hoje tem leis que nos defendem, que nos valorizam em relação a todo paciente. Ele tem direito de ter um acompanhamento pré-natal com o enfermeiro obstetra, um acompanhamento no trabalho de parto com o enfermeiro também, e aí os planos de saúde começaram a remunerar também a gente por isso. Então, são várias áreas que a gente tem crescendo de maneira autônoma e de maneira independente, que a gente hoje pode deixar de pensar tanto naquela coisa de a enfermeira igual ao hospital, é a nossa única forma de trabalho, ou um concurso público. Hoje as pessoas elas estão muito focadas em fazer concurso, acho que o concurso é a saída da vida da gente. Para muitas pessoas é legal, é interessante, mas eu acho que de certa forma a gente se acomoda. E hoje a gente tem enfermeira autônomo que ganha muito mais do que enfermeiros que têm 2, 3 concursos públicos. A senhora acha que esse passo da autonomia da enfermagem, de não só lidar com hospitais, UPAs e clínicas, está iniciando agora ou já está bem avançado? Na verdade, está iniciando agora. Como eu disse, os conhecidos de enfermagem que eu tenho, nenhum me fala sobre isso. Ele fala, não, você tem que passar no concurso, você tem que entrar no hospital, você tem que ficar lá dentro, porque se você não ficar lá dentro, você não fica em lugar nenhum. Eu fiquei, meu Deus do céu, é isso. Agora a senhora está me demistificando que não é. Está em processo inicial, mas vai chegar lá. Para você que está em casa e vai entrar no curso de enfermagem, lembrem-se, se está em estágio inicial, daqui a 3, 4, 5 anos, que é o tempo de formação, já mudou o mercado. Então você pode entrar com uma visão e sair com uma visão completamente diferente, pois como a coordenadora mesmo disse, está em processo de mudança, está avançando nas outras áreas. Professora, a senhora me falou sobre isso e me veio, eu já tive uma experiência passada, eu comandava uma equipe em uma área completamente oposta à área da saúde, eu era chefe de cozinha, e dentre os meus cozinheiros se destacavam algumas cozinheiras que eram técnicas de enfermagem. Aí eu fiquei me perguntando, gente, técnico de enfermagem, agora eu me desculpe novamente, eu sou leigo da área. Qual a diferença entre um técnico de enfermagem e um enfermeiro, para o pessoal de casa saber? Porque até eu também não sei a diferença entre eles. Não menosprezando, mas sim porque leiguice minha mesmo, por nunca ir atrás. Certo.
Na verdade, nós atuamos no gerenciamento. É como se você fosse o cozinheiro, o chefe, Sim. e você tivesse as pessoas em que você delegava as atividades. Por exemplo, a cozinheira determinada tal vai cortar a cebola, a outra vai cortar a carne, a outra vai fazer o arroz, a outra vai fazer o macarrão. Na enfermagem funciona dessa forma. O enfermeiro ele vem para gerenciar a equipe e tem atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode fazer é o enfermeiro. E existem as atividades que a gente pode fazer, mas que a gente pode delegar. A gente pode delegar o técnico de enfermagem, por exemplo, a administração de medicamentos, né? Um comprimido oral, uma injeção, um acesso venoso, a gente pode destinar o técnico fulano de tal, no posto tal, para fazer essa ação, né? Então, mas a gente é que é responsável por gerenciar e coordenar eles dentro de um posto. Agora, novamente, como eu disse, eu era líder de uma equipe. Se o meu subordinado simplesmente derrubasse um balde de óleo em cima do outro, fervente, desse uma merda colossal, desculpa o palavreado, pessoal, o responsável era quem? Eu sou o líder. O enfermeiro também lida com as consequências das ações de seus técnicos? Com certeza absoluta. Nós somos responsáveis, né, por eles. Então, se eu delego ele para fazer uma atividade que é privativa minha e ele faz de maneira incorreta, de maneira inadequada, a responsabilidade é minha. Que não supervisionei da maneira que eu deveria supervisionar. Botando em outro cenário, a senhora é a enfermeira responsável por uma UPA. Essa UPA tem 3 técnicos de enfermagem. Chegou uma solicitação para os técnicos que não veio diretamente da senhora. Veio de um terceiro, ignorou a senhora e foi diretamente ao técnico. O técnico fez alguma atrocidade e ocorreu algum acidente. O responsável é o técnico ou é a senhora? Ele vai responder direto, mas a gente acaba respondendo por eles também. Né? Era só para saber essa delegação. Da equipe, né? É isso que eu queria saber. A equipe, quando a gente fala equipe de enfermagem, o que a gente entende? Hoje tem também uma subcategoria além do técnico. A gente tem o auxiliar de enfermagem também, gente, além do técnico. Eu não sabia. Claro que hoje está em desuso, né? Não está sendo tanto utilizado quanto já foi um dia, né? Tem reduzido bastante a quantidade. Mas dentro dessa equipe, normalmente tem um enfermeiro que coordena e que gerencia, e os demais, eles são membros da equipe que vão, para quem vão ser delegadas as atividades. Então, assim, eu acho que já começaria errada a assistência, porque não tem como uma atribuição vir direto para o técnico de enfermagem. O ideal é que ele chegue no enfermeiro, o enfermeiro saiba daquilo, e a partir dali ele... médico ordenou o técnico. E aí, o que é que faz? O ideal era que ele se direcionasse para a gente dar enfermeiro, e que a gente delegasse de acordo, até porque o enfermeiro ele precisa conhecer quem é a pessoa da equipe. Sim. Então, a gente conhecendo, a gente sabe quem executa melhor determinada tarefa. Então, a gente consegue delegar da melhor maneira. Entendi. Eu vejo dessa forma. Então, existe essa hierarquia não só de comando, mas também de responsabilidade. Sim, mas às vezes acontece. Sim, de já ir direto para ele ir a confiança dele. Mas tudo bem, ninguém controla todo mundo. Estamos falando não de ações, mas de responsabilidades. Outra coisa, leiguice também na minha parte. Na minha área, existe a formação continuada no ensino médico. Agora tem técnico e médio junto, e existe o técnico de informática, ou seja, faz o ensino médio juntamente com o técnico de informática. E o técnico de enfermagem, ele atribui ao ensino médio continuação de formação contínua, por exemplo, ensino médio e técnico formado ao mesmo tempo, ou não existe essa possibilidade? Você tem que se formar no ensino médio, ter maioridade para depois ingressar no técnico. Só por curiosidade mesmo. Eu acredito que necessita do ensino médio, mas eu acredito também que possa ser feito de maneira concomitante, né? Os dois juntos. É o que eu disse, tem técnico em informática, hoje já é lei no estado, pelo menos, só que eu nunca vi nada de informática. Já vi técnico de auxiliar de cirurgião dentista, que eu já vi. Mas agora de enfermagem me faltou a cabeça. Outro setor. O que
instiga ou o que é que pode fazer com que a pessoa que quer ser enfermeiro não pôde conseguir entrar na enfermagem, mas virou técnico. Depois de se estabilizar como técnico, o que é que leva essa pessoa a querer dar continuidade à enfermagem? A senhora acha que as pessoas que se formam técnico têm mais essa vantagem? Eles querem, ele tem essa gana normalmente de querer a continuar para se tornar realmente um enfermeiro? Ou eles chegam naquele patamar, se desgostam da profissão ou não se, né, como é a palavra, meu Deus, não se identificam e migram para outra área? O que a senhora acha? Eu acho que nós temos muito o público. Na verdade, hoje o objetivo da gente é sempre melhorar, é sempre crescer. Sim. Então, quando você está dentro de uma área já que você gosta, que você tem bastante afinidade, obviamente que você vai querer crescer nessa área. Então, aquele técnico que realmente gosta da profissão, que não pensa em trabalhar em outra profissão e que busca crescer, que não está acomodado com aquilo que faz, obviamente ele vai querer fazer o curso de graduação para poder, de certa forma, melhorar. Não é nenhuma questão, muitas vezes, de autoridade, de autonomia ou de querer ser o líder da equipe. Mas é porque a gente sempre está em constante necessidade de melhorar, de estudar, de crescer. Pelo menos eu encaro dessa forma. Trazendo para a minha realidade, quando eu estava na graduação, que eu me formei, eu ingressei no mestrado, óbvio. Quando eu concluí o mestrado, que a minha orientadora me convidou para fazer o doutorado, eu disse, não, eu não vou fazer agora, porque eu quero tentar a residência. Aí ela disse assim, nunca esqueço disso que ela falou, ela disse, mas Isabela, como é que você está no nível de mestrado, de certa forma você quer retroagir para fazer uma residência ao invés de ir logo com o doutorado? Aí eu falei, não, é porque se eu penso em ser docente um dia, eu quero ser boa tanto na teoria quanto na prática. Então, essa melhora para mim não era retroagir, era ir fazer a minha residência para eu, além de ter a vivência teórica, eu ter a vivência prática, que foi a residência que me deu nessas 60 horas semanais. Então, da mesma forma, o técnico que ele estuda 2 anos, ele estuda mais direcionado para a prática, coisas mais superficiais. E às vezes não é uma necessidade de crescer só financeiramente, né? É uma necessidade de crescer profissionalmente falando, em nível de conhecimento, em nível de saber, em nível de ciência. Então, por isso que eu acho que o nosso público hoje de enfermagem, a nível de graduação, tem muita gente querendo apenas se qualificar e que já trabalha na área. Eu faço essa pergunta porque eu sofro desse mesmo mal em relação, não é nenhum mal, essa mesma situação. Temos 2 cursos de tecnologia, ciência da computação, que é um bacharel, e ADS, que é um tecnólogo. Aí as pessoas que me buscam perguntam, coordenador, por que eu vou escolher ADS? Por que eu vou escolher ciência da computação? Essa diferença. Eu faço normalmente a mesma pergunta para a senhora. Quais são as vantagens de fazer técnico em enfermagem? Quais são as vantagens de fazer o bacharel? Para ficar bem explícito para o público de casa, a diferença de eu realmente tenho que fazer isso, eu realmente tenho que fazer aquilo, baseado no que a expectativa deles e o que eles realmente querem. Porque muita gente mistura as coisas. Sim. A senhora consegue explicar? Eu consigo. O que eu vejo hoje? Eu vejo o curso tecnólogo como um curso mais rápido. Sim. Não, muitas vezes, não vou mentir, são pessoas extremamente qualificadas, são pessoas muito boas, mas que é um curso mais rápido, são pessoas que querem ingressar de maneira mais ágil no mercado de trabalho, né? Sim. Até para lhe dar subsídio para você melhorar em relação a por exemplo, a nível de graduação. Mas é como eu te falei, dentro da enfermagem, existem atribuições do enfermeiro, existem atribuições do técnico. É como se a enfermagem ela fizesse o que o técnico faz e fizesse bem mais coisas. Bem mais coisas. É isso que eu queria saber para o público de casa entender. Mas por que eu vou fazer um bacharel se o técnico faz a mesma coisa? Faz não. O público, muitas vezes leigo, pensa dessa maneira. Porque muitos deles vêm atuando técnico e não vêm atuando enfermeiro. Mas é porque ele não tem a distinção. Pessoal de casa, lembre-se, tudo depende do contexto de aplicação e contexto de vivência. O que o público majoritário entende não é realmente aquilo que a vivência da enfermagem diz.
para outro setor da vida. Outro off-topics, mudando o tópico. Qual seria que não temos o curso de técnico de enfermagem na casa, temos o curso de bacharel em enfermagem na casa, pessoal. Lembrem-se disso. Qual é o perfil do público do aluno de enfermagem da nossa instituição? Aquele aluno que entra em sala de aula, seja nos períodos iniciais, e a senhora olha e fala: esse aqui tem futuro na enfermagem. É pessoal de cada um? Existem traços já fixos desses alunos para dar esse desenvolvimento mais adequado? Existe. Hoje a gente consegue entrar dentro de uma sala de aula e saber. Claro que tem aqueles alunos que nos surpreendem, que lá no final do curso dão um gás e começa a gostar muito daquilo que faz e se destaca posteriormente no mercado de trabalho. Mas tem aqueles alunos que dentro da graduação a gente consegue identificar que ele realmente está fazendo enfermagem porque gosta. E hoje eu acho que um passo importante para você ser bem-sucedido profissionalmente é você ter em mente o que você quer. Então, quando você tem em mente o que você quer e você traça objetivos em cima disso, você já se destaca enquanto graduando. Por exemplo, hoje, se eu quero uma residência, né, para que eu seja muito melhor e desempenhe muito melhor a nossa área, já que muitas vezes a vivência da graduação ela não é suficiente para te fazer se destacar no mercado de trabalho por si só, né? Então, se é um aluno que ele quer enveredar para a área da residência, ele precisa traçar uma estratégia ainda durante a graduação. Então, aquele aluno ele vai ser um aluno mais presente nas atividades extracurriculares, ele vai ser um aluno que vai ser monitor, ele vai ser um aluno que vai participar dos projetos de extensão, ele vai ser um aluno que vai participar dos projetos de iniciação científica, que vai para os estágios extracurriculares. Então, o currículo ele começa a ser construído ainda da graduação. Já se é um aluno que não tem interesse, que está ali na enfermagem porque queria um curso de saúde, muitas vezes queria medicina, não conseguiu passar, fez enfermagem, ele é um aluno que ele vai empurrar o curso com a barriga. Dificilmente ele vai ser um aluno que ele vai se dedicar e ele vai falar com paixão da profissão. Então, era isso que eu queria perguntar. Então, já temos um descrito, que é o que, pessoal, lembre-se, todos os cursos falam a mesma coisa. Formação, bacharel, hoje em dia tem muita gente que entra numa instituição de ensino superior pensando, só a graduação basta. Pessoal, a graduação é muito importante, é essencial, mas ela não basta. Você entra, porque, como a senhora mesmo disse, tem os casos curiosos que se destacam no final. Porque tem muita gente que já entra com a paixão, já entra sabendo o que quer, e tem pessoas que entram não com tanta paixão, mas ao chegar e ver as oportunidades, ver as áreas de atuação, aí começa a se identificar e traçar o seu plano. Então, o ideal do aluno de enfermagem é, o mais breve possível, ter um plano de ação traçado para a sua carreira. É isso? Sim. E hoje a gente tem muita história do network, né? Isso. Se você é só mais um dentro da sala de aula, nós que somos docentes, a gente lembra de quê? Do aluno muito bom ou do aluno muito ruim. É os então, mais marcantes. Hoje o mediano, ele só é um mediano. Infelizmente, ele fica um pouco apagado na nossa vista. Mas é o que a senhora mesmo disse. O Roberto foi um caso majoritário. Ele queria ser perito forense. Mas ele entrou na farmácia pensando em ser perito forense, só que ele chegou lá, viu uma área que se destacava, que ele teve mais afinidade e migrou. Deixou um sonho de lado para seguir outro que se cobriu. Mas sempre com a identificação dentro da área da farmácia. Isso. Ele não estava na área da farmácia pensando em ser um ortopedista. Não. Porque quando a pessoa pensa em uma área completamente diferente, você não consegue se dedicar e enxergar quais são os benefícios e aquelas coisas legais que tem dentro da profissão que você está, no momento, realizando. Né? Isso acontece? O enfermeiro chegar e achar que eu estou no curso de enfermagem, mas eu volto para aqui nem um médico. Já teve casos assim? Não, tem muita gente, como eu te falei, que queria ser fisioterapeuta, mas... virou enfermagem. Está fazendo enfermagem. Se você perguntar o porquê exatamente, não, é porque eu não passei, porque não deu certo. Assim como tem gente que está em outras áreas e gostaria de fazer enfermagem, não tem a oportunidade. Mas a gente vê muita gente da área da enfermagem que ainda não enxergou essas potencialidades que tem dentro da enfermagem, não seguirem a profissão. Elas quererem ser empreendedor, não empreendedor na área da enfermagem, mas fazer uma segunda graduação,
Pronto. Vou tirar a última carta na mesa, só para tirar uma dúvida de leiguice novamente. Nem é impossível fazer um paralelo de enfermagem e medicina. Tem muita gente que tem até a piada que a senhora falou, não é nem uma piada, é uma ver a realidade que, eu não quero ser, eu quis ser médico, não passei em medicina, vou ser enfermeiro. Porque sempre teve essa comparação, os dois atuam próximos. Dentro do curso de medicina, é notório que numa turma de 100 alunos que entram, se forma 95, se forma 92, tem baixo grau de desistência dentro das turmas de medicina, que é o total oposto do meu, que entra 100 e forma 4, 5. Enfermagem mantém o ritmo como medicina ou se aproxima mais do mediana? A taxa de desistência é maior ou menor? É maior um pouquinho. É maior? Não, é maior do que o curso de medicina, com certeza. Forma mais ou desiste mais? Desiste mais. Mas a senhora acha que eles desistem por ficar frustrado, por entrar sem saber, entrar sem entender? Porque a maioria dos alunos que entram em medicina já entra na medicina sabendo o que é a medicina, porque aquilo é martelado na cabeça deles o tempo inteiro. A enfermagem, muitos entram sem saber o que realmente é a enfermagem? Muitos entram sem saber e eles entram sem entender qual o papel do enfermeiro dentro do mercado de trabalho, qual o papel do enfermeiro dentro de uma comunidade. Então, eles enxergam muitas vezes a profissão como uma profissão desvalorizada. E, na verdade, ela não é desvalorizada. Somos nós que, enquanto enfermeiros, não conseguimos enxergar a nossa potencialidade e o papel que a gente tem dentro do mercado de trabalho. Hoje, o enfermeiro que ele é muito bom e que ele se destaca, hoje a gente tem enfermeiro ganhando tão quanto alguns médicos ganham. Então, a gente tem essa potencialidade, muitas vezes eles não enxergam. Eles olham muito para a questão da valorização, que a medicina é valorizada e as outras profissões não. Isso é culturalmente algo do Brasil. Porque se a gente vai para países desenvolvidos aí fora, como Canadá, como Estados Unidos, o enfermeiro é extremamente valorizado. E eu acho que é uma questão cultural que pode ser modificada a partir de que a gente enxerga nosso papel e muda nossa postura enquanto profissional. Se eu não me engano, posso estar falando uma desinformação, a professora irá me corrigir, porque lá tem um médico nurse, que é o enfermeiro. Eu já vi alguns casos em que o enfermeiro ganha mais do que o médico em alguns hospitais lá fora. Eu não sei se isso é o comum. Agora a senhora pode me corrigir. Na verdade, lá fora, as outras profissões, elas são bem equiparadas, né? Não, às vezes, o prestador de serviço, ele consegue ganhar mais do que o profissional de saúde, coisa que a gente sabe aqui no Brasil que não acontece. Não é. Mas eu diria que a enfermagem lá fora, ela tem muito mais autonomia do que teria aqui ainda. Aqui a gente ainda tem muito a crescer, a gente ainda tem muito a desenvolver e a melhorar. E eu acredito que depende da gente, das pessoas que estão fazendo o curso, das pessoas que entendem o seu papel. Então, se eu estou aqui dentro e estou pensando na enfermagem como algo que vai me proporcionar crescer para ganhar algum valor, para me poder fazer outra profissão, para me ser outra coisa. Provavelmente nós não iremos crescer. A gente vai crescer a partir do momento que eu me enxergo como um bom profissional e que tem uma potencialidade de fazer diferença no mercado de trabalho. Perfeito. Já que batemos nesse ponto, vamos dar um estendido um pouco mais nessa área. O profissional de enfermagem, ele pode, com o seu mestrado, com o seu doutorado, com a sua graduação, aplicar e atuar em outros países? Por exemplo, se formou no Brasil, vejo melhores oportunidades no Canadá. Ou seja, estou no Brasil, a situação no Brasil não está boa, apareceu uma oportunidade para ir para a Europa. Ele pode ir atuar como enfermeiro nesses países? Tem que passar por um processo de convalidação de diploma. Então, é um processo que é um pouco mais burocrático, que demora um pouco mais, mas que eu conheço profissionais que saíram do Brasil e hoje estão no Canadá, estão nos Estados Unidos e estão ganhando super bem. Mas precisa da língua, da fluência na língua do país que você vai, e precisa fazer esse processo de convalidação de diploma. Fazendo isso, ele consegue fazer essa atuação. Mas é viável? Existe, por exemplo, a senhora falou que tem muitas burocracias de convalidação. Sim. Passei por todas essas burocracias,
tenho a língua, tenho tudo que é necessário. É viável. Se eu for muito bom, se eu for realmente bom, fiz tudo certinho, eu chego lá, eu consigo realmente achar e se destacar? Ou existe essa dificuldade de aceitação continental? Não, na verdade, a enfermagem é uma profissão de alta demanda lá fora. Ó, Então, se você é veio uma destacar profissão de alta demanda, eles estão abrindo as as portas e abrindo os processos seletivos de quem é do Brasil ou de outros países, que é da área, fazer esse processo de convalidação para lá. Mas é como você está dizendo, precisa ter a língua, precisa ser bom e precisa entender que vai passar por um processo, né? Que necessita desse processo para chegar lá. Mas o mais interessante é que hoje algumas instituições elas já estão promovendo a qualificação fora qualificação externa. externa. Então, existem alguns mestrados, doutorados, sanduíches que já possibilitam o aluno aí a nível de pós-graduação, a nível de graduação. Na verdade, eu tenho amigos que durante a graduação foram para a Europa fazer o intercâmbio da profissão e foram e não voltaram mais. Exato. Assim como eu tenho amigos que fizeram mestrado de sanduíche, foram e não voltaram mais. Isso. Então já ficaram por lá e não quiseram voltar. Eu gosto de perguntar, porque na minha área é o sonho de todo aluno da minha área. É chegar, se formar, trabalhar para a Europa e ir embora, pegar os Estados Unidos e ir embora, China, Oriente e ir embora. Porque a área de tecnologia desprende muito a gente do nosso país. E no meu ciclo, no meu âmbito social, eu não vejo nenhum enfermeiro pensar, vou fazer mestrado, graduação para ir embora, quero morar em outro país. Enfermagem aqui é pouco valorizada em relação ao país tal, vou embora. Eu não vejo. É comum ter esse aluno ou está aparecendo agora? Algum ou não tem? Na minha época, há 10 anos atrás, já tinha. Já tinha? Já tinha, e assim, muitos alunos já tinham esse objetivo de ir embora, de fazer o mestrado, doutorado de sanduíche, se qualificar e não voltar mais. Para você ver como a concepção de alguém da área é completamente diferente da concepção de fora da área. Eu não tinha ideia de que enfermeiro gostaria de ir embora. Sim. Por último, vamos à pergunta que eu gosto de deixar ao final de todos, que é sobre remuneração. Não, lembrando, não estamos falando de números, estamos falando de possibilidades. Existe toda graduação, é um investimento a longo prazo, porque enfermagem são 5 anos de graduação, se você vai fazer mestrado mais 2, se você vai fazer residência mais 2, se você vai fazer doutorado mais 4, e vai tendo toda essa cadeia. Então, para você ter sua formação, eu gostaria de saber, curto, médio e longo prazo, sendo a senhora a coordenadora de enfermagem, digamos assim, o aluno de baixa renda quer se estabilizar a curto prazo, porque ele quer sair dessa situação. O que a senhora diz? O aluno na condição de médio prazo, o que a senhora indica? E o aluno de condição a longo prazo, o que a senhora indica nessas 3 situações? Eu acho que vai muito do que o aluno quer. Sim. Tem muita gente que quer a estabilidade. A estabilidade hoje ela é igual a concurso público. Então, para você ter estabilidade, autônomo, você sabe como é trabalhar como autônomo. Autônomo hoje não é fácil. Então, exige uma performance mais ativa no cotidiano, diferente de quem passa no concurso. Mas a curto prazo, quem quer esse resultado a curto prazo, eu acho que tem que começar a fazer diferença na graduação. Sim. Através de um estágio extracurricular que você adquire, que hoje tem muitas oportunidades, você já pode ir conseguindo se consolidar com um nome bom, né, no network, né, como alguém realmente que quer fazer diferença. A médio prazo, eu acho que seria o concurso público. Sim. E depois que passasse no concurso público, você poderia colocar em paralelo o concurso público como uma área que você gostasse muito. Sim. Seja ela a parte... Tem enfermeiros que estão atuando na estética também hoje. Era uma das coisas que eu ia perguntar, mas achei que eu ia ficar muito errado se eu falasse. Não, porque eu vejo a área de estética muito voltada para odonto. Harmonização facial, prótese dentária. Eu vejo a parte de estética mais o pessoal de odontologia. Enfermagem também faz? Faz sim. Discorra, porque eu sou um completo leigo e não sabia. Inclusive, tem uma enfermeira que é especializada em estética que ela é bem famosa e ganha
muito bem, né? Tem muito destaque no mercado de trabalho. Ela deixou o doutorado, ela não concluiu o doutorado porque ela abriu a própria clínica dela e atua como enfermeira esteticista e o mercado é amplo, tem curso de formação. Mas, então, você se forma em enfermeiro, faz o curso de formação estética, Isso. ou o curso de enfermagem já autoriza você? Não, tudo você precisa se especializar. Você não dá para você enveredar para a área de estomias só com o conhecimento da graduação. Vai ser muito difícil você conseguir espaço e autoridade no mercado de trabalho. Hoje, tudo você precisa se especializar. Do mesmo jeito que o médico ele precisa de uma residência médica na área que ele escolheu atuar, nós, enquanto enfermeiros, nós precisamos fazer essa especialização. Poxa, eu quero a área de feridas, gosto muito, então vou fazer estomaterapia. Eu gosto de ser enfermeira intensivista, vou fazer a residência em UTI, em unidade de terapia intensiva. Vou fazer obstetrícia, depois vou fazer uma especialização, vou fazer uma residência em obstetrícia. E a partir dali, conhecer. Eu acho que quando você conhece mais a profissão, você consegue saber mais as áreas que podem. É o que eu disse, é leiguice total, porque os alunos de odontologia que eu conheço, os médicos cirurgiões dentistas que eu conheço, eles também fazem essas aplicações, eles veem isso durante a sua formação. Aluno de sétimo e oitavo que já está fazendo prótese dentária, já está tentando mexer com, desculpe se eu estiver errado, um botox, alguma harmonização facial, eles veem isso na graduação. Eu não vejo enfermeiro fazer isso na graduação, mas o curso de graduação habilita você a fazer essa formação contínua na área de estética. Habilita, mas você precisa, para adquirir autoridade e autonomia de A maioria dos outros profissionais das outras áreas, elas também fazem cursos de capacitação direcionados à estética, a aplicação de botox. Hoje é só o que a gente vê a divulgação de curso na área de odontologia direcionado para a área de estética. É o que eu estou falando. Me formei em ciência da computação e vou fazer um curso de formação estética. Sim, qual a autoridade que você tem para fazer? Não, mas eu tenho um curso de estética. Mas sua formação em si, em computação... Não dá. Não dá, tá entendendo? Mas a enfermagem, ela já possibilita. Aí a enfermagem possibilita. Eu achei que a enfermagem não possibilitaria. Possibilita. É isso que você de casa sabia? Eu não sabia disso. Possibilita. Bom, dito isso, professora, tem algum ponto que a senhora queira ressaltar? Algum caso de sucesso para a senhora de falar, olha, é isso aqui que temos. Qual a vantagem do curso de enfermagem na instituição? Qual é o nosso diferencial e tudo mais? Diga, é o seu momento para falar. Fique à vontade. Aqui na Uninasal Teresina Sul, né, o curso de enfermagem, ele te dá todas essas possibilidades, porque o que a gente vê nas instituições por aí afora é que não tem essas possibilidades extracurriculares. Aqui, se o aluno ele quiser, fora do horário de aula, está cheio de atribuições para ele desempenhar ao longo do dia. Ou seja, aqui tem ligas acadêmicas em determinadas áreas. Então, se eu tenho mais afinidade em urgência e emergência, aqui a gente tem liga de urgência e emergência. Se eu quero muito a área de docência, então eu preciso muito me intensificar na área de pesquisa. Então, a Uninasal Teresina Sul também te possibilita a participação em projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de monitoria. Então, é um curso realmente completo, com docentes experientes, embora alguns novos, mas que possuem bastante experiência na área. Também vivência prática, que hoje é importante, né? Eu acredito que você pegar um livro, estudar e passar aquele conteúdo para alguém é simples, de certa forma é simples, mas poucas pessoas têm esse domínio prático, e aí é um dos atributos que eu procuro nos docentes, né? Quando eu vou realizar um processo seletivo, uma seleção de professores para a instituição, eu preciso de profissionais que sejam qualificados suficientes para projetar nos alunos também essa experiência prática e não só teórica. Pessoal, lembre-se também que a instituição, a Uninasal, tem sua trindade de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Nós não apenas jogamos conteúdo na cabeça de vocês, como a Vina tanto ressaltou, porque se for para chegar em sala de aula, apenas o professor dizer o que está no livro,
apenas o professor repetir a atividade que está nos portfólios e tudo mais, não faria nem sentido existir o curso de enfermagem na instituição. Então, ou seja, a instituição, qual é a importância? A gente lhe dá networking, a gente lhe dá funcionamento prático, a gente lhe dá atuações práticas, maneiras de se destacar, introdução no mercado, estágios adequados, e tudo isso é necessário para o desenvolvimento completo e pleno de você, aluno que vai entrar. Além de tudo isso, focamos em outras áreas, porque como a professora, a coordenadora mesmo informou, a área de enfermagem não foca apenas em prestação de serviço, ou seja, eu não vou ser apenas um enfermeiro da UPA, não vou ser apenas um enfermeiro do hospital, da clínica, você também vai poder inovar, você vai poder empreender, inovar. Além de tudo isso, no ano de agora, em 2025.1 e 25.2, estamos dando gratuitamente a vocês a disciplina de inteligência artificial, onde iremos dar embasamento técnico, embasamento teórico, e que vocês vão poder aplicar dentro da área de enfermagem. Eu acredito que também seja importante, porque a inteligência artificial não é para substituir um enfermeiro. Sim. Ele é uma ferramenta que ajuda na sua produtividade, como foi a conversa que tivemos com o professor Roberto, onde desenvolvimento científico na área de vacina demorava 10 anos, chegou a pandemia, teve que ser feito em 2, teve que ser feito em 1,5. E essa produtividade foi alcançada também com a ajuda majoritária de ferramentas como a inteligência artificial, tá entendido? E temos também aqui na instituição, vou repetir e focar nisso, matriculantes agora de 25.2 ganham gratuitamente esse curso. Ah, professor, coordenador, não sou da área de tecnologia. Para que eu vou precisar do curso de inteligência artificial? Precisamos de tudo, né? Precisamos de tudo, pessoal. Tudo é feito para se destacar, fazer com que você se destaque no mercado e você atinja as suas expectativas, onde a ferramenta de inteligência artificial é boa para você aumentar a sua produtividade, se destacar além dos demais. E você não vai deixar essa oportunidade passar, não é? Professor, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu vou deixar uns 2 minutinhos para a senhora falar, agradecer, mandar um abraço para alguém, para os seus alunos. Fique à vontade. Não, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é muito interessante a gente ter espaços onde a gente pode falar um pouquinho da nossa profissão. Até para você que está aí assistindo o podcast, decidir o que você quer fazer, né? Já entrar com uma estratégia, entender que você precisa se planejar e que a vida profissional ela não começa com o fim da graduação, ela começa com o início da graduação. Então é interessante que quando você entre no nível superior, você já entre entendendo bastante o que você quer para o seu futuro e aí traçar a estratégia. Porque embora a gente tenha todos esses benefícios que a instituição coloca, o aluno se destacar, ele precisa querer. Ele precisa querer, ele precisa ter disponibilidade, ele precisa abraçar esses projetos institucionais que a instituição oferece. Não é só porque ele está aqui que automaticamente o aluno vai se destacar e vai ser o melhor no mercado de trabalho. Mas a partir do momento que ele entende que a gente tem as ferramentas, eu vou usar essas ferramentas, e aí quando eu uso de maneira adequada essas ferramentas, com certeza é um primeiro passo para o sucesso que vocês vão ter aí na vida profissional. Perfeito. Aqui a gente oferece as ferramentas. Perfeito. E para o aluno ou o ingressante que estava desgostoso, eu não vou fazer enfermagem porque é mais do mesmo, está aqui um exemplo onde a professora está mostrando seus casos, atuações, para você realmente decidir e traçar a sua linha de atuação. Tudo certo? Tudo. Muitíssimo obrigado por mais um episódio.